E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Bom, mais uma revisão utilizando aí os nossos mapas mentais. Lembrando, né, caso você queira ter acesso a esse e outros mapas mentais, eu deixarei aqui o link do Pinterest. Lá tem vários temas de história, lá os mapinhas com resumos bem interessantes aí para vocês estudarem, beleza? Ó, não esquece de dar aquela curtida legal, de compartilhar o vídeo, de deixar uma mensagem também. Escreve lá, tá? Tirando sua dúvida ou mandando uma sugestão também. Beleza? Então bora, hoje o nosso tema é Era Vargas. Bora! Bom, pessoal, a Era Vargas vai de 1930 até 1945. É um período aí marcado por grandes, mas grandes e importantes transformações na sociedade brasileira, nas leis brasileiras, principalmente envolvendo leis trabalhistas e o direito ao voto, tá? Bom, como que começa a Era Vargas? A Era Vargas, ela tem início com um golpe de Estado, tá? Que aconteceu lá em 1930. Nas eleições de 1929, lembrando que na Primeira República, a gente tinha aquela política do café com leite, né? Um revezamento político entre os políticos de São Paulo e Minas Gerais, o PRP, o Partido Republicano Paulista, e o PRM, Partido Republicano Mineiro. Bom, quem que era o presidente ali em 1929? Era o Washington Luiz. O Washington Luiz que era o presidente do PRP, Partido Republicano Paulista. Bom, pela lógica do café com leite, os paulistas deveriam apoiar um candidato mineiro, o Antônio Carlos, né, para ser o presidente do Brasil na sucessão ali do Washington Luiz. Porém, aconteceu a crise de 1929 lá nos Estados Unidos, a quebra da Bolsa de Valores, e provavelmente os paulistas eles não queriam perder o controle da República naquele momento. Então, o PRP, ao invés de apoiar um candidato mineiro, eles apoiaram Júlio Prestes, né? Indicaram Júlio Prestes para ser candidato à presidência do Brasil. É, os políticos mineiros ficaram, né, irritados, óbvio, né? E eles aderiram à chamada Aliança Liberal, que reunia ali políticos de Minas, do Rio Grande do Sul também. Essa Aliança Liberal, e da Paraíba, tá? Ela indicou Getúlio Vargas, lá do Rio Grande do Sul, para ser candidato a presidente. E o vice da chapa seria João Pessoa, né, lá da Paraíba. Bom, vieram as eleições, né, lembrando que as eleições nesse período elas eram marcadas por fraudes, né, dos dois lados, né, praticavam fraudes, e o Júlio Prestes venceu as eleições de 1929. E aí, pessoal? A Aliança Liberal, que tinha propostas ali como direito trabalhista, voto secreto, a Aliança Liberal de Getúlio Vargas acabou sendo derrotada. Mas Getúlio ele não se conformou, começou a acusar o governo de fraude, ele tinha apoio de boa parte da sociedade, tinha apoio do movimento tenentista também. Ou seja, um clima de insatisfação começa a rolar no país. Aí acontece um episódio muito importante. Lá na Paraíba, o João Pessoa foi assassinado. Tá? Então, lá no Nordeste, o João Pessoa, que era candidato a vice, ele foi assassinado. Mas o assassinato de João Pessoa não tinha relação com essa política nacional. Foi mais uma questão lá regional, né? Provavelmente um caso envolvendo questões amorosas. Bom, o João Pessoa foi assassinado. Quando o João Pessoa foi assassinado, o Getúlio Vargas e o seu grupo começaram a acusar o governo. Então, o assassinato de João Pessoa foi o estopim de um movimento, né, que queria derrubar o presidente do Brasil, no caso do Washington Luiz. Aí um político de Minas disse essa frase aqui, ó: façamos a revolução antes que o povo faça. Ou seja, ou a gente toma as rédeas da revolução, ou pode ter um levante popular e as elites perderem seus privilégios. O fato é que Getúlio conseguiu o apoio do exército, principalmente, e conseguiu depor o Washington Luiz, que era o presidente. O Júlio Prestes, né, que venceu as eleições, ele sequer chegou a assumir o mandato, tá? Então, lembrando, em 1930, Getúlio Vargas ele assume a presidência do Brasil depois de um golpe de Estado, né, com apoio de vários setores da sociedade e também do exército. Bom, começa o que a gente conhece como governo provisório. Lembrando, né, pessoal, se é provisório, deveria durar pouco, né? Mas não foi o que aconteceu. Bom, primeiras medidas tomadas por Vargas. Suspensão da Constituição de 1891. Lembrando, hein, pessoal, em 1891, a primeira Constituição republicana, quando Getúlio Vargas ele dá um golpe, ele suspende essa Constituição. Então, na prática, o país está sem Constituição. Ó, ponto de atenção pensando no vestibular. Getúlio Vargas ele queria diminuir
a influência das elites regionais, por exemplo, em São Paulo, né? E ele vai nomear interventores, muitos deles ligados ao movimento tenentista, para substituir os presidentes dos estados, certo? Então, Getúlio Vargas vai colocar governantes da confiança dele, os interventores, para substituir os presidentes dos estados. E ele vai dissolver também as câmaras legislativas, ou seja, vai fechar o poder legislativo. Todas essas medidas, né, pessoal, obviamente que elas buscavam o quê? Uma centralização política nas mãos de Getúlio Vargas. Em 1931, né, pessoal, uma crise enorme aí do capitalismo no mundo inteiro. Os Estados Unidos ele era o nosso principal comprador de café. Como a crise abateu violentamente os Estados Unidos, eles pararam de comprar nosso café. A produção continuou, os estoques aumentaram. E a medida adotada por Getúlio Vargas foi queima de estoque, né? Queimaram café excedente para tentar recuperar os preços, né, pessoal? Então, uma crise enorme, né, no mundo capitalista, tá? Bom, uma característica marcante do Vargas, né, pessoal, ele buscava investimento aí na indústria de base, né, na nacionalização de empresas aí que atuavam na extração, por exemplo, de minério de ferro e depois de petróleo. Outra marca importante, pessoal, ao vestibular, tá? Leis trabalhistas. Então, as primeiras leis trabalhistas do país, elas surgem nessa fase aqui, tá? Do Getúlio Vargas. Obviamente, fruto da luta dos trabalhadores por esses direitos. E lembrando que os direitos trabalhistas, nesse momento, eles são apenas para os trabalhadores urbanos. Os trabalhadores rurais ficaram excluídos desses direitos, tá? Bom, foi criado o Ministério do Trabalho, outra medida importante aí do governo Vargas. Em 1932, atenção agora, tá até em vermelho aqui, ó, foi criada a Justiça Eleitoral. Pessoal, a Justiça Eleitoral que é importantíssima aí na organização e regulação das eleições do Brasil, tá? E em 1932 também, pelo Código Eleitoral, foi concedido o quê, pessoal? O voto feminino. Então, em 1932, pela primeira vez no Brasil, o voto feminino. Lembrando que alguns estados, por exemplo, Rio Grande do Norte, já tinham liberado o voto feminino antes, tá? Mas para o país inteiro, só em 1932, através do Código Eleitoral, depois isso foi confirmado na Constituição de 34. Lembrando também, né, pessoal, que o voto feminino, ele é resultado da luta das mulheres por direitos, né? As sufragistas que lutaram aí para conseguir esse direito que só foi concedido em 1932. Outro ponto de extrema atenção, os analfabetos continuam sem direito a voto. Então, isso exclui uma boa parte da população brasileira, né, que ficava excluída aí do processo eleitoral. Uma medida importante, né, o movimento tenentista, que tentou derrubar o governo ali alguns anos antes, o Getúlio Vargas acabou concedendo anistia a esses militares que o apoiaram também no golpe de Estado de 1930. Em 1932, as elites paulistas estavam bastante insatisfeitas com Vargas, principalmente, né, pessoal, porque elas perderam, né, o protagonismo político no país, tá? Começa um movimento em São Paulo, que é conhecido como MMDC, ou Revolução Constitucionalista de 1932, tá? Lembrando, Getúlio Vargas, quando ele assume o poder, ele tinha suspendido a Constituição de 1891, então o país na prática estava sem Constituição, e aqui em São Paulo começa um movimento para quê? Para obrigar o governo a escrever a Constituição. Na realidade, né, o que a gente imagina é que as elites de São Paulo elas queriam recuperar o protagonismo político que perderam, né, com o golpe de 1930. Tá? E a Constituição seria a justificativa para essa revolução. Agora, por que MMDC? O movimento ele vai eclodir, né, teve um protesto e 4 estudantes foram mortos nesse protesto aí contra o governo Vargas, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, por isso MMDC. Então, a morte desses 4 estudantes teria inspirado o movimento, a Revolução Constitucionalista. Bom, seria São Paulo. São Paulo recebeu a promessa de outros estados, né, que iriam aderir ao movimento, mas isso não aconteceu. Seria São Paulo contra a federação. Tá? Aqui em São Paulo, a indústria ela foi convertida para a produção de armas, de capacetes, por exemplo. Houve uma campanha, né, com cartazes ali, estilo nacionalistas, né, assim, convocando a população de São Paulo para ajudar. Ouro para São Paulo, por exemplo, a população doaria peças de ouro para ajudar na fabricação de armas e tudo mais. O fato, né, pessoal, é que São Paulo não teve chance, né, ficou isolado e foi derrotado pelas tropas federais.
Mesmo assim, embora tenha sido derrotada a Constituição ali a Revolução de 32, eles conseguiram os objetivos. Então, por exemplo, Getúlio Vargas ele vai convocar uma Assembleia Constituinte e outro pedido dos paulistas, que era o interventor paulista, também foi concedido. Então, assim, embora a Revolução de 32 ela tenha fracassado, os paulistas conseguiram aí parte dos seus objetivos, que foi uma Constituição e um interventor paulista para o estado de São Paulo. As dívidas também que São Paulo adquiriu com a revolta aí, a Revolução, elas foram perdoadas pelo governo. Em 1934 começa o chamado governo constitucional. Por que tem esse nome, né? Termina o governo provisório e começa o governo constitucional. Então, foi formada a Assembleia Constituinte e em 1934 foi promulgada a Constituição de 34, tá? Junto com a Constituição, o Getúlio Vargas ele foi eleito, tá? Só que de forma indireta, tá? Então, os próprios parlamentares lá que escreveram a Constituição acabaram eleitos Getúlio Vargas indiretamente. Ele deveria sair, né, depois de 4 anos, em 1938. Bom, o que essa Constituição fez de muito importante? Ela confirmou as medidas adotadas por Vargas, por exemplo, as leis trabalhistas, o voto feminino, tá, pessoal? Então, essa fase aqui, a Constituição de 34, ela confirma as medidas que Vargas adotou durante o governo provisório. Durante esse período, dois grupos políticos importantes, tá? A híbrida, o integralismo, ou os integralistas, esses eram inspirados no fascismo italiano, principalmente, tá, pessoal? E eles buscavam o quê? Um governo, né, com a estética fascista, né, com o que teria como base o combate ao comunismo, né? Seus seguidores eles defendiam uma disciplina social rígida, deveria ser eleito um líder integralista, né, pessoal? Esse grupo ele tinha como lema Deus, Pátria e Família, que é o lema do fascismo italiano também. Então, esse era o grupo fascista. Aqui no Brasil, o escritor Plínio Salgado era o principal líder. E eles atuaram, né, pessoal? Inclusive, defenderam Vargas, apoiaram Vargas em alguns momentos. Em 1938, eles tentaram dar um golpe, né, para tomar o poder. Esse golpe ele ficou conhecido como intentona fascista, tá, pessoal? Então, pregava ali um governo muito parecido com o fascismo italiano. Os aliancistas eram outra corrente, a corrente de esquerda, né? Ele reunia socialistas, anarquistas, defendiam reforma agrária, nacionalização das riquezas, não pagamento aí da dívida externa. O lema dos aliancistas era pão, terra e liberdade, inspirado lá no socialismo soviético, tá? O líder principal desse grupo, Luiz Carlos Prestes, e a namorada dele, né, Olga Benário, que veio para o Brasil. Ela participava do Comintern, né, que era um movimento socialista global, então ela veio para cá. Em 1935, eles tentaram um golpe de Estado, né, a intentona comunista. Lembrando que o significado de intentona é uma tentativa boba, uma tentativa tola, não deu certo, tá, pessoal? Não foi bem organizado, mas houve uma tentativa de golpe comunista no país em 1935, com Luiz Carlos Prestes, né, liderado por Luiz Carlos Prestes, e com a participação da Olga Benário. O golpe fracassou, a Olga foi presa, o Luiz Carlos também, a Olga foi mandada de volta para a Alemanha e ela vai ser morta lá num campo de concentração. Essa tentativa de golpe de Estado comunista, ela acabou dando justificativa para que Vargas endurecesse o regime, tá? Então, várias leis autoritárias foram implantadas para perseguir aqueles que eram considerados ameaças ao Estado brasileiro. Bom, em 1937, atenção, lembrando, Vargas deveria sair em 1938. O governo descobriu um terrível, um tenebroso plano comunista. Então, um plano detalhado ali que mostrava como os comunistas iriam tomar o poder no país. É o chamado Plano Cohen. Atenção aí, pessoal, Plano Cohen. Esse plano, na verdade, pessoal, era uma farsa. Ele foi divulgado, ele foi montado, inclusive, pelos integralistas, né? E o governo ele acabou publicando, né, no rádio, nos jornais na época, né, incentivando que era verdadeiro, que havia mesmo um plano de um golpe comunista e os comunistas eles estavam planejando tomar o poder no país. E isso serviu de justificativa para quê? Para que Getúlio Vargas desse um alto golpe, né? Um golpe de Estado de novo. E esse golpe implantaria o chamado Estado Novo, né? Que é a fase fascista aqui do Getúlio Vargas. Tá? Então ele vai implantar um regime totalitário no Brasil.
A Constituição de 34, olha só, ela foi suspensa e ela foi substituída pela chamada Constituição Polaca. Ah, por que que ela tem esse nome? Porque ela foi inspirada, né? Foi uma cópia aí da Constituição da Polônia, já era autoritária. Bom, medidas adotadas: extinção dos partidos políticos, novamente interventores nos estados, né, pessoal? Então, por exemplo, queima de bandeiras estaduais aí, em nome de uma centralização política, restrição às liberdades, né, que é uma prática de governos fascistas, a tortura, né, pessoal? Então, os adversários políticos eram perseguidos e torturados. E tem aqui uma outra marca de regimes totalitários. Foi criado o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, responsável pela comunicação do Estado. Obviamente que o objetivo era exaltar a figura do Vargas, né, o líder, usando mesmo a estética fascista, né? O pai dos pobres, por exemplo, protetor das crianças, né, dar a Getúlio Vargas, né, a cara de salvador da pátria, por exemplo. Então, o Departamento de Imprensa e Propaganda, ele era responsável pela comunicação do Estado e censurava, atenção, censurava qualquer propaganda que fosse contrária ao Estado. Então, tentando criar aquela figura do Vargas, né, como o salvador da nação, aí contra o comunismo, por exemplo. Lembrando, o DIP, ele buscava o quê? Promover a ideologia do Estado. Lembrando que a educação, né, as cartilhas escolares também foram utilizadas para promover a figura do Getúlio Vargas. Foi criado, hein, pessoal, tem até hoje, né, um programa chamado A Hora do Brasil, hoje o nome é Voz do Brasil. Era um programa de rádio obrigatório, até hoje é obrigatório também para as rádios, e fazia propaganda do Estado. Obviamente tudo isso aí controlado pelo DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Atenção a esse ponto, tá, pessoal? O Vargas, outra marca dele, né, pessoal, nacionalismo. Então, o Vargas busca aqui a criação de uma identidade nacional, dar uma cara cultural para os brasileiros. Então, várias medidas foram adotadas nesse sentido. Lembrando, né, pessoal, Vargas ele é considerado um político populista, né? Então, pai dos pobres, protetor das crianças, medidas que favoreciam a classe trabalhadora para atrair o apoio dessa classe trabalhadora. Os sindicatos eles foram controlados, né, pessoal? E daí mais ou menos o modelo que Mussolini usou nas corporações lá na Itália. Então, o controle dos sindicatos para evitar protestos, greves. No trabalhismo, né, pessoal? Marca principal de Vargas. Foi criada a Justiça do Trabalho, Consolidação das Leis do Trabalho. É um documento importante aí que reunia as leis trabalhistas. Bom, durante a era Vargas, né, em 1939, começa a Segunda Guerra Mundial. Ideologicamente, o governo brasileiro parecia muito mais com a Itália fascista, né, do que com os regimes democráticos da França, da Inglaterra, dos Estados Unidos. Então, o Brasil ele ficou numa posição ali, aguardando o que ia acontecer, né? Até que o Brasil acabou escolhendo um lado, depois de investimentos dos Estados Unidos aqui, né? Principalmente a Companhia Siderúrgica Nacional. Então, na prática, os Estados Unidos ele comprou o apoio do Brasil, né? Que forneceria, por exemplo, matéria-prima para os Estados Unidos, e entra do lado dos aliados na Segunda Guerra Mundial, né, pessoal? O Brasil mandou a FEB, né? A FEB, Força Expedicionária Brasileira, ela lutou ali na Itália, né? Tem a Batalha de Monte Castelo, que até hoje é celebrada pelas Forças Armadas Brasileiras. Tá? Então, o Brasil, na Segunda Guerra, participou com tropas diretamente, tá? Bom, ali em 1945, os regimes fascistas derrotados na Europa, e Vargas, ele começa a sinalizar, né, que marcaria eleições para sair do governo. Mas ao mesmo tempo que ele fazia isso, o que o Vargas estimulava na população? Um movimento que ficou conhecido como queremismo. O que seria o queremismo? Ele incentivava a população a fazer uma campanha, por exemplo, queremos Getúlio, queremos Getúlio, queremos Getúlio. Ah, pessoal, então assim, ele dava sinais contraditórios, marcando eleições ali para sair do poder, mas ao mesmo tempo incentivava a população a pedir a sua permanência. Os militares perceberam a manobra e o Getúlio Vargas ele foi retirado do poder e em 1945 termina a chamada Era Vargas. Bom, pessoal, tá aí o nosso breve resuminho sobre um dos períodos aí mais cobrados nos vestibulares, né, que era Vargas. Aí eu daria como dica e fica atento ao voto feminino, tá, de 1932, a criação da justiça eleitoral, das leis trabalhistas, do Estado Novo, né, o Estado fascista do Getúlio Vargas, que perseguiu adversários, que torturou adversários.
O DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, responsável pela comunicação e pela censura. Lembrando que em regimes totalitários só sai na imprensa o que interessa ao Estado, ao governo. É isso, sabe? E a consolidação das leis do trabalho, né, pessoal, que foi promulgada ali no finalzinho do governo Vargas, em 1943, acho que eu falei 41 lá, né? 1943. E essas mudanças foram muito importantes para os trabalhadores também, lembrando que Vargas é considerado um dos políticos populistas. Ok? Bom, pessoal, espero que ajude aí nas provas, tá? E lembrando, qualquer dúvida, manda aí mensagem aqui ou no TikTok também. Ó, aqui são nossas redes sociais, ó, tem lá no, como é que chama? No Spotify, Facebook, Instagram do Professor Fabião, o YouTube e o TikTok também. Beleza, gente? Obrigado, valeu, tchau, tchau.